Muito bem, meus queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Mário Portugal, co-pastor da congregação da Assembleia de Deus aqui do bairro Auer, e nesta oportunidade, com a missão de ministrar aos irmãos a aula de número 11 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, especificamente na classe do discipulado. Para mim se constitui uma honra, um prazer poder estar aqui ministrando esta aula de Escola Dominical aos irmãos. A lição que nós vamos estudar nesta manhã do dia 3 de maio de 2020, na classe do discipulado, a lição de número 11, conforme falei já aos irmãos, que tem o título de A Salvação em Cristo. Nós vamos então tratar deste assunto maravilhoso, né? O plano de Deus através de Jesus Cristo para a salvação de todos os homens que nele crê. O texto que se baseia o ensino desta aula, dessa lição, está registrado em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 14. Eu vou ler o texto, são alguns versículos, nós vamos ler, para que a gente possa ter um entendimento do que se trata o assunto nesta oportunidade. Então vamos ao texto bíblico, 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade que nos concede de estarmos aqui meditando na tua palavra, direcionado aos alunos da classe discipulado nesta manhã de domingo. Senhor, nos abençoe com tua palavra, nos dê a orientação necessária para entendermos os mistérios que nela contém, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, assunto sobre a salvação, o plano de Deus para a salvação do homem. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós pecamos, e a Bíblia diz que destituídos fomos da glória de Deus. Isso quer dizer que, por causa do pecado, nós perdemos o direito à glória de Deus, perdemos o direito à vida eterna, perdemos o direito de uma vida com Deus na eternidade. Porém, desde o princípio, desde a fundação do mundo, Deus já tinha um plano de resgate para a salvação do homem. E é este o assunto que nós vamos tratar nesta oportunidade. Vamos para a lição, já entrando no comentário, na introdução. Cientes de que fomos desumanizados e embrutecidos por rejeitarmos a orientação divina e o reinado de Deus em nossa vida e história, o Criador graciosamente ofereceu-nos a oportunidade de reposicionarmos diante dele, do nosso semelhante e de toda a realidade. E como ele fez isso? Então, diante do fato de o homem
ter virado as costas para Deus, ter deixado de lado a adoração a Deus, ter deixado de lado o sentimento de servir a um Deus verdadeiro, tudo isso por causa do pecado, tudo isso porque o homem pecou. Adão e Eva estavam no jardim, estavam desfrutando da presença de Deus, das bênçãos do Senhor, e a Bíblia nos conta, em Gênesis capítulo de número 1, que Eva então foi tentada pela serpente, cedeu à tentação e, por conseguinte, também o seu esposo Adão também pecou na desobediência. E por causa disso, eles foram expulsos do paraíso e a terra então foi dominada pelo homem e passou então o homem a produzir, a plantar, a colher. E com o passar do tempo, a humanidade foi se multiplicando e nessa condição foram se afastando de Deus, foram esquecendo de Deus, esquecendo de servir a Deus, esquecendo de viver uma vida de adoração e se afastaram de Deus completamente. Mas Deus, aqui diz no nosso comentário, aqui na introdução, né? E semelhantemente de toda a realidade, e como ele fez isto, né? O Criador graciosamente ofereceu-nos uma oportunidade, né? Mesmo o homem tendo deixado de Deus, mesmo o homem tendo se afastado de Deus, Deus ainda graciosamente ofereceu uma oportunidade de o homem se reposicionar, de o homem se reconciliar com Deus, né? Reconciliar com Deus. E aí o comentarista pergunta, e como que Deus fez isso? Aí nós encontramos aqui, de sucessivas formas e maneiras. Porém, diz-nos o escritor aos Hebreus que nos últimos tempos falou através do seu Filho, né? E através dele oferece-nos a derradeira chance de apropriar do ato sacrificial que Jesus fez por nós. Sendo o Filho o legítimo herdeiro de Deus e expressa a imagem do Criador e sustentador de todas as coisas, possui legitimidade e representatividade para delinear o caminho pelo qual os seres humanos que querem se tornar o que Deus os criou para ser, transitarão. Isso porque antes a dúvida de Tomé acerca de onde estava tal caminho, Jesus respondeu-lhe que, respondeu a Tomé, que ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. O plano de Deus, então, para a salvação do homem, está na pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus, então, ele mesmo diz, né, em João capítulo 14, do verso 4 até o versículo 6, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, que caminho é esse? É o caminho que conduz o homem à reconciliação com Deus. Não existe outro caminho, não existe outra maneira, não existe outra forma, né, de o homem se reconciliar com Deus que não seja através de Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade. Jesus é a única verdade que prevalece, é a única verdade suprema. Jesus é a verdade, né? E ele é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é em Jesus que está o plano de Deus para a reconciliação deste homem que foi destituído da glória de Deus. Então, quando nós falamos sobre salvação, nós precisamos entender que a salvação não é só para o tempo presente, mas é para toda a eternidade, certo? E essa salvação é através da pessoa de Jesus Cristo. Andar nele significa permanecer no que ele ensinou. E esse ato traduz o real e verdadeiro sentido da salvação, tema do presente estudo. É o que está escrito aqui pelo comentarista. Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, Jesus, nele está o plano divino para a salvação do homem. Pois bem, ponto de número 1, a salvação na perspectiva bíblica. Vamos lá. A arrogância da autonomia humana
apesar do Criador ter dotado a humanidade de vontade própria, não querendo fazer-nos robôs ou meros fantoches, e sim seres responsáveis pelas próprias decisões, é fato que se esperava sensatez em vez de arrogância, lucidez em lugar de delírio e gratidão em vez de rebeldia. O ser humano, o homem, ele foi dotado de uma capacidade que só o homem tem. Os animais não têm essa capacidade, que é o livre-arbítrio, o direito de decidir a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Sendo assim, Deus é que dotou o homem dessa capacidade. Porém, Deus esperava, que o homem, tendo essa capacidade de decidir, de escolher, ele decidisse e escolhesse por servir a Deus com fidelidade. Mas não é isso que acontece. O homem tem se tornado arrogante, tem se tornado rebelde, tem se tornado ingrato e tem se voltado contra Deus. E diante desta circunstância, dessa situação que se criou, Deus precisava ter então um plano emergente, um plano imediato da salvação para o homem. E foi então através de Jesus Cristo. Quando nós lemos esse título da lição, a salvação em Cristo, nós precisamos entender, caro aluno da classe do discipulado, que a salvação não está no homem, a salvação não está nos bens, a salvação não está na capacidade humana, não está no intelecto humano, não. A salvação não está em nada dessas coisas. A salvação do homem, que não é uma salvação só para o momento, mas é uma salvação que garante uma vida eterna. Essa salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que volto a dizer, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Assim, em Gênesis, vemos que a humanidade corrompeu-se, a tal ponto que a terra encheu-se de violência. E em Romanos, que o coração insensato da humanidade obscureceu-se de tal forma que os seres humanos tornaram-se cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos e presunçosos. A verdade, esse aqui é o quadro da humanidade, da humanidade antes do dilúvio, a humanidade depois, pós o dilúvio, novamente se tornou tudo isso que nós relatamos aqui, E até os dias de hoje, é o quadro que nós vemos da humanidade, Homens pecadores, presunçosos, homens amantes de si mesmos, avarentos, cheios de malignidade, de maldade, de inveja, é o que nós vemos nos dias de hoje. Mas, ainda hoje, através da pessoa amada de Jesus Cristo, está à disposição de todo aquele que nele crer a salvação eterna. Então você, querido aluno da classe do discipulado, você que está se preparando para descer as águas do batismo, porque creu neste Jesus, acreditou na salvação através deste Jesus, você será livre dessas coisas, você não será como os homens deste mundo, cheio de tantas coisas que nós dissemos aqui, Iniquidades, prostituição, malícia, avareza, todas essas coisas que fazem a perversidade do homem. Nós cremos então que todos que creem em Deus, creem em Jesus Cristo, se tornam pessoas diferentes das pessoas que estão aí no mundo. Se tornam pessoas especiais, pessoas diferentes daquelas que se encontram no mundo hoje. Esta é a salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tal forma de viver não foi planejada pelo Criador, mas inventada pela autonomia humana, que se arroga capaz de viver a parte de Deus. A questão do livre-arbítrio. Eu e você, nós podemos escolher como nós queremos viver. Nós podemos querer viver em uma vida de pecado, de luxúria, de inveja, de maldade, todas essas coisas que nós citamos aqui, você pode escolher dessa forma. Mas você pode escolher, então,
em aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aceitá-lo como plano de Deus para a salvação do homem. E aí você não vai viver dessa forma dissoluta, não, de maneira nenhuma. Você vai ser um crente, salvo, lavado no sangue de Jesus, que abraçou esta salvação maravilhosa de Jesus, através de Jesus. E aí, como nós lemos aqui no texto bíblico, aqui em Coríntios, né? Aqui em Coríntios, assim, quem está em Cristo, versículo 17 do capítulo 5 de 2 aos Coríntios. Então, quem está em Cristo, nova criatura é. Está aqui, né? E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A salvação faz isto, né? A salvação em Cristo, ela transforma o homem. O homem pecador se transforma num homem santo. Mas como assim, pastor Mário? Podemos ser santos? Sim, a salvação nos justifica. E sendo justificados por Cristo, temos paz com Deus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E se Jesus Cristo, com o seu sangue, nos purifica de todo pecado, sendo, pois, purificados de todo pecado, somos santificados. É isso que acontece através da salvação em Cristo Jesus. Então, assim, tal forma de viver não foi planejada por Deus. Deus não planejou que o homem vivesse dessa forma, dissoluta, dessa maneira de pecado que o homem vive, matando, né? Destruindo, cometendo toda sorte de pecado, de miséria, tantas desgraças nós vemos, né, nos jornais, nos telejornais, diariamente, desgraças e mais desgraças, pai matando filho, filho matando pai, o feminicídio que está em alta nos dias de hoje, homens que não aceitam a separação, não aceitam o fim do relacionamento e por vingança matam as mulheres. Isso está sendo uma coisa horrível de se ver. Isso tudo é obra do diabo. Isso tudo são obras que o diabo manifesta através do homem que não tem Deus, que não aceita, que não crê no plano divino da salvação através de Cristo Jesus. Ponto 1.2. A vida à parte de Deus significa escravidão. Apesar dos textos bíblicos acima dizerem a respeito de pessoas que não são da comunidade de Israel, no tempo de Jesus, seu ministério foi desenvolvido em sua maior parte junto aos judeus. Não obstante, em seus discursos, os judeus registraram em João 8,31, o mestre disse aos judeus que passaram a crer nele que esses permanecessem em sua palavra, ou seja, na prática dos seus ensinamentos. Eles poderiam se tornar seus discípulos de verdade, e em decorrência disso conheceriam a verdade, e essa os libertariam. Indignados, os judeus objetaram, alegando serem descendentes de Abraão e que nunca deveriam servir ninguém, e por isso questionaram o porquê de Jesus ter oferecido a eles liberdade. Jesus, ele, como salvação, como plano divino de Deus, ao aceitarmos a ele, ao rejeitarmos o mundo, evidentemente que nós somos libertos. Por que o homem ele comete toda essa sorte de pecado? Por que o homem mata? Por que o homem prostitui? Por que o homem usa drogas? Por que o homem joga? O homem comete todo esse tipo de pecado que você já conhece. Ele comete porque ele, ao rejeitar a Deus, ao rejeitar a salvação, ele passa então a ser escravo do pecado. Ele passa a ser escravo, ele tem sobre ele um jugo que escraviza ele, que domina ele, né? Volta e meia nós vemos nos telejornais bandidos, né? Facínoras, assassinos, cruéis, que ao serem perguntados por que fizeram aquilo, por que mataram, por que cometeram aquele crime tão horrendo, eles dizem que uma voz falou com eles, algo mandou que eles fizessem, algo que os impeliu a fazer, né? Então, isso é uma prova que o homem no pecado, ele é um escravo do pecado. E aí Jesus, então, ele diz e conhecereis a verdade. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz assim, o próprio Jesus diz no livro de João, que ele é a verdade, e que se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
a consequência de recebermos a salvação, o plano de Deus da salvação através de Cristo Jesus, é que nos liberta. Nós não somos mais escravos do pecado. Não é assim? Quando alguém pergunta para nós, mas você é crente, você não fuma, você não vai dizer que você não fuma porque você não pode fumar. Não, você vai dizer que você não fuma porque você foi liberto. A verdade te libertou, né? A pessoa vai dizer assim, mas você não trai a sua esposa, você não trai sua namorada, não trai seu namorado, você não vai dizer que você não faz porque não pode fazer, porque você virou crente. Não, você não vai dizer isso. Você vai dizer que você não faz essas coisas, você não comete mais esses pecados, porque você já não é mais escravo do pecado, né? A verdade, Cristo, que é a verdade, Ele te libertou. Então o pecado já não tem mais domínio sobre vós, assim diz a palavra, né? O pecado já não te domina mais, você é liberto. Você foi liberto pelo poder da verdade, que é Cristo Jesus, né? Então os judeus tiveram uma certa dificuldade nisso, porque eles entendiam, eles eram escravos das leis de Moisés. E Jesus veio, cumpriu a lei de Moisés, mas Jesus liberou eles da lei de Moisés, para que eles não cometessem os pecados, não porque era uma exigência da lei, mas que eles não cometessem o pecado por serem livres. Olha que coisa maravilhosa, serem libertos, né? Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Isso que é a liberdade. E essa é a questão da graça, né? A graça que se revelou através de Jesus Cristo, a graça que é um favor imerecido, quando eu recebo a graça, eu entendo que a graça é um favor imerecido, eu tenho que ter no meu coração o quê? Gratidão. A gratidão deve haver no meu coração. E a gratidão que há no meu coração que vai me fazer entender que eu não peco, não porque eu não posso pecar, eu não peco porque eu sou grato a Deus pela salvação que Ele revelou a mim através de Jesus Cristo. Este que é o assunto, né? Essa que é a verdade. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em termos diretos, Jesus estava dizendo que é um equívoco a pessoa viver imersa no pecado achando que está livre. Não é assim? É um equívoco. Quem está ali no mundo, ele acha que nós é que somos presos, escravizados, e eles que são livres. Mas é o contrário. É o contrário. Eu tenho, né, pelo Espírito Santo, pela gratidão, pela salvação da minha alma, eu tenho domínio sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos e sobre a minha vontade. Isto é liberdade. Isto é a liberdade que Jesus gerou na minha vida, né? Eu não peco, não é porque eu não posso pecar, eu não peco porque eu não quero pecar. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou, certo? Quando se escolhe a palavra, quando se acolhe a palavra do Evangelho, é comum que as pessoas digam que agora não podemos mais fazer tudo, pois deixamos de ser livres. Lamentavelmente, tais pessoas não entendem que a falta de domínio de seus vícios, paixões e outros excessos que os maltratam, na realidade não digo que elas são livres, mas exatamente o oposto, né? Você encontra uma pessoa aí que fuma aí, e fuma, vive doente, tossindo com o pulmão e tal, e você fala para a pessoa assim, deixa de fumar. Aí ele diz assim, eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Por que ele não consegue? Porque ele é um escravo do cigarro, ele é um escravo da bebida, ele é um escravo das drogas, e ele não tem força, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que são viciadas em drogas, pedindo, pelo amor de Deus, pedindo misericórdia, que elas querem se libertar das drogas, e não conseguem, porque são presas, porque elas ainda não entregaram as suas vidas totalmente a Jesus. Elas não tomaram uma decisão de se entregar a Jesus, a aceitar a salvação, o plano da salvação de Deus através de Jesus Cristo, porque a partir do momento, a partir do dia em que, com sinceridade no coração, com sinceridade profunda no coração, se arrependerem dos seus pecados, aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, reconhecendo em Jesus o plano de Deus para a salvação das suas almas, elas serão libertas.
Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus não disse libertará só de determinadas coisas, será liberto de tudo. Nós aqui na nossa igreja, aqui, nos nossos templos, espalhados por todo o Brasil, por todo o mundo, nós temos milhares de pessoas, milhões de pessoas que foram libertas quando aceitaram a Jesus, quando receberam a Jesus como Senhor de suas vidas. Porque isto é o que acontece com aqueles que aceitam e recebem a Jesus. Muito bem, quero ir um pouquinho mais para frente, para a gente ganhar tempo, que faltam poucos minutos, e nós não queremos deixar de falar aquilo que é realmente de suma importância, Muito bem. A salvação, quero pular lá para frente, lá no ponto número 3, a manifestação do amor. Manifestação do amor de Deus pela humanidade. Lá no ponto 3, lá na frente, 3.1, a salvação em seu sentido pleno. Após cumprir a vontade de Deus, o Filho glorificou ao Pai, por este ter permitido que ele concedesse a vida eterna a todos os que a quem o Mestre pode evangelizar. Tal vida eterna significa ter-lhes dado a possibilidade de conhecer a Deus, que é o único e verdadeiro, e Jesus como real enviado do Pai. Tal ato de fé já significava a vida eterna, e não apenas algo que se concretizaria no futuro. Mas não haverá uma vida eterna no sentido literal da palavra? Sim, haverá, mas essa só será desfrutada pelos que agora já creem em Jesus e acolhem o seu Evangelho. Esses já podem contar com a alegria de terem os seus nomes escritos no céu. Como eu falei na introdução, no início da aula, Quando a gente fala em salvação, a gente pensa em algo muito imediato, Alguém nos faz um favor, alguém nos socorre em alguma situação, e nós agradecemos dizendo, você me salvou, salvou daquele momento, daquela situação que você estava vivendo, naquele aperto que você estava vivendo, alguém te socorreu, alguém te ajudou, alguém te fez uma boa ação, e você agradece aquela pessoa, mas aquilo passa, o tempo passa, e você até acaba esquecendo. Mas o plano de Deus para a salvação do homem não compreende somente nesta vida. O apóstolo disse assim, que se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis, porque a salvação que Deus preparou para nós, para aqueles que aceitam, que recebem a Ele, ela compreende do momento que nós estamos vivendo, do nosso tempo que nós vivemos aqui na Terra, a salvação compreende todo este período, Por isso que nós sentimos alegres, por isso que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente, mas essa salvação compreende também toda a eternidade. A partir do momento que nós fecharmos os olhos aqui neste mundo e formos para a glória com o Senhor, essa salvação se estenderá então por toda a eternidade. É bem verdade que quando adentrarmos as mansões celestiais, todo o sofrimento, todo o choro, todas as lágrimas, lá numa morte, lá numa tristeza, tudo se acaba. E lá nós vamos viver uma eternidade com Cristo. 3.2. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Sendo Deus puro amor, e tendo Ele amado o mundo de tal maneira, isso está lá em João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer neste Filho, todo aquele que crer neste Filho, não pereça. Quer dizer, o que é perecer? Não viva escravo do pecado, não morra sem ter uma eternidade com Deus, não viva uma vida de miséria, de pecado, de sofrimento, de desilusão, escravo do pecado, quer se libertar do vício, não consegue construir uma família, não consegue prosperar na vida, tudo dá errado porque ele não crê em Deus, não crê em seu Filho amado chamado Jesus Cristo. Por isso que Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer e tenha a vida eterna. É isso que Jesus
é o que é revelado através de Jesus Cristo. E tendo ele amado o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Significa que através de Cristo reconciliou-se ao Criador com a sua criação. Jesus foi o elo, o elo da corrente que estava quebrado. Aquela corrente, de Deus com o homem, aquela corrente que ligava Deus ao homem, ela foi quebrada, aquele elo foi quebrado, foi cortado por causa do pecado. E aí houve uma separação, destituído foi da glória de Deus. E essa destituição, essa separação, causou então um rompimento na relação de Deus com o homem. Aí Jesus vem como este elo que novamente é encaixado nessa corrente. Este elo é encaixado, ele é encaixado, aqui o elo encaixado, e novamente o homem foi reconciliado com Deus, certo? Reconciliou-se o Criador com a sua criação, em todos os seus sentidos. Por causa disso, o apóstolo Paulo informa-nos que nós, os que cremos, passamos a ser uma nova criação diante de Deus. Aquilo que nós lemos aqui, vou repetir assim, versículo 17 do capítulo 15. Assim que se alguém está em Cristo, se alguém está fazendo parte deste elo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quer dizer, se tornou uma nova criatura, se nasceu novamente. E aí então, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Paulo então nos informa que cremos e passamos a ser uma nova criação diante de Deus. Deus concedeu-nos a palavra de reconciliação. Uma vez que fomos tão agraciados pelo Pai, o apóstolo Paulo informa-nos ainda que o Senhor incumbiu-se de anunciar a palavra da reconciliação ao mundo. Em termos diretos, o reino de Deus já chegou a uma nova oportunidade, já foi estendida, mas as pessoas não sabem, por isso é preciso anunciar-lhes a palavra do Evangelho. Muito bem, nós vamos correr um pouquinho mais para frente, para que a gente possa encerrar a aula desta manhã, já está dando tempo, Viver a parte de Deus significa ser escravo do pecado, viver a parte de Deus, viver separado de Deus, certo? Viver a parte de Deus significa ser escravo do pecado. Salvação na perspectiva bíblica é, portanto, divina, não é outra coisa senão a libertação que Deus nos concede através de Jesus Cristo, a libertação da escravidão do pecado. Isso é salvação, porque é possível rejeitar o convencimento do Espírito Santo, porque é impossível, rejeitar o convencimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. É o Espírito Santo, quando damos oportunidade a Ele, que Ele nos convence que nós precisamos da libertação através de Jesus Cristo. Deus nos criou como seres dotados de vontade própria, em que consiste o nosso caráter que faz nós termos vontade própria, decidimos o que queremos. Então, a salvação em Cristo é isso, queridos irmãos, diretos a alunos da Escola Bíblica Dominical, da classe do discipulado. Salvação consiste em aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, reconhecendo que em Cristo se revela o plano de Deus para a salvação do homem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que vocês possam meditar nessas palavras que nós aprendemos esta manhã, que você possa guardar no teu coração, você que está discipulando, você que está se preparando para a decisão mais importante da sua vida, que é descer as águas do batismo. Que você possa ser grandemente abençoado por Deus. Eu sempre costumo dizer, batismo não salva ninguém, no sentido de, vou me batizar para servir melhor a Deus. Não, quando você for se batizar, você tem que estar bem com Deus, consciente da salvação, para que você tome uma decisão certa e verdadeira. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.